Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vivo invada o seu coração. Meu nome é Lorena Oliveira e eu estou aqui para continuar o vídeo de semana passada, contando agora como eu descobri essa gravidez, quais foram os medos, tudo que eu enfrentei, quando a ficha caiu, como que eu descobri, como que foi todo o processo, depois de tudo que eu já vivi, né? Se você não conhece a minha história, aqui no canal tem alguns relatos sobre um aborto que eu vivi em 2020, perdão, e sobre também gravidez química no final do ano passado. Então eu quero contar para vocês como que foi a minha experiência agora com esta gravidez, que para a honra e glória do meu Jesus, já estou no 6º mês. Então se você está curiosa, está curioso para saber, continue aqui no vídeo logo após a vinheta. Então eu contei pra vocês no vídeo de semana passada, se você ainda não assistiu, está aqui. Contei pra vocês que eu vivi o final de ano bem conturbado, com uma gravidez química. Se você não sabe o que é uma gravidez química, eu explico bem nesse vídeo de semana passada. E também eu tive um início de ano muito conturbado, psicologicamente falando. Porque eu que estava fora do mercado de trabalho, voltei ao mercado de trabalho como professora, voltei a trabalhar em 2 empresas e eu tinha também novos desafios, porque até então eu não tinha dado aula em pandemia, porque o tempo que eu fiquei em casa, quando eu fiquei em casa, a pandemia começou. Então eu decidi obedecer aquilo que Deus estava me falando, saí do meu trabalho, fiquei em casa, pouco tempo depois a pandemia chegou, né? 6 meses depois a pandemia chegou e todo mundo ficou em casa. E aí eu não tinha essa experiência do que era dar aula em casa. Muitos professores, né, até mesmo os que já estavam dando aula na educação básica, este ano tiveram esse novo desafio. Então, para mim, eram 2 desafios, eram 3 desafios. O primeiro, o retorno para o mercado de trabalho e organizar toda a vida aqui em casa. Quem que ia olhar a Cecília? Até então não tinha escola, né? Essas mudanças bruscas que aconteceram. E não somente isso, mas também o fato de que eu nunca tinha dado aula em escola básica, escola regular. Eu sempre dei aula em escola de idiomas, então era tudo novo para mim. Além de tudo isso, eu tinha que dar aula online, né? Era uma plataforma que eu não conhecia e era tudo novo para mim. E eu comecei a ter uma dificuldade em lidar com tudo isso, a ponto de que o meu corpo começou a sentir. Vocês vão entender por que eu tô falando de tudo isso. O meu corpo começou a demonstrar com sintomas de que a minha mente não estava legal. Eu comecei a ter no início do ano o que algumas pessoas chamam de spotting, que também é chamado de escape. Uma coisa que nunca me havia ocorrido. Eu que que sempre tive um ciclo até regular, na adolescência até que não, mas agora era bem regular. Eu voltei a tomar remédio, né, por causa da interrupção no projeto Multiplicação, e eu comecei a ter esses episódios de escape. Então, a minha menstruação durou quase 2 semanas, e eu sabia que não era normal, porque nunca tinha acontecido aquilo comigo. Eu acredito que foi uma questão psicológica, talvez até espiritual, diante de tantas coisas que estavam acontecendo. Meu marido começou a trabalhar fora. Na semana que eu comecei a trabalhar fora, ele viajou e ficou uma semana fora, então juntaram, assim, várias coisas. E eu comecei aí, de ver este escape, eu comecei a ter também crise de ansiedade. Eu não sabia o que era crise de ansiedade, então eu comecei, a minha pressão caía, eu ficava com a respiração muito ofegante e eu achava que eu estava passando mal, que eu estava com uma infecção, que o meu útero não estava legal. Essa gravidez química no final do ano, o fato do aborto ter acontecido, e eu não sabia se tinha desregulado alguma coisa dentro de mim, então eu achava que eu estava doente fisicamente, e quanto mais eu achava que eu estava doente, mais crise de ansiedade eu tinha, né? Engraçado. Então eu comecei a ter crise de ansiedade, e eu ficava nervosa, eu ficava preocupada, achando que eu não estava bem, achando que eu estava passando mal, que a qualquer momento eu ia desmaiar, que era uma infecção, que eu não estava normal, e na verdade tudo que eu estava sentindo era psicológico. Mas o que aconteceu? Eu comecei então a correr atrás, né? No início do ano, a partir de fevereiro, estava tudo muito corrido, então eu não conseguia parar e ir ao médico, né? A gente erra muito, né? Eu erro muito. E aí, quando foi em abril, mais ou menos, eu falei assim, não, agora eu vou começar e pesquisar, e vou procurar, né? Saber o que tá acontecendo. E aí eu fiz vários exames para saber o que estava errado no meu organismo, e todos os exames deram perfeitos.
E aí ficou faltando fazer uma ultrassom, porque eu queria muito saber como que estava meu útero. Eu precisava saber como que estava meu útero, porque na minha cabeça, todo o meu problema era relacionado ao útero. Eu até imaginava que podia haver uma complicação por causa do aborto. Fiquei com medo pelo fato de eu não ter feito curetagem, não ter expulsado tudo, embora eu tivesse feito uma última ultrassom. No final, quando eu fiz essa última ultrassom, depois do aborto espontâneo, ainda tinha alguns coágulozinhos assim, mas o médico falou que isso o corpo ia acabar eliminando, só que eu acabei não fazendo nenhuma ultrassom para confirmar. Então, na minha cabeça, sobrou alguma coisa e eu estava com algum problema no meu útero. E eu não estava normal, eu achava que eu estava com câncer, que a gente pensa o pior, né, gente? Como que pode? Como que a gente pode ser falho? E um dia uma pessoa postou sobre crise de ansiedade, o que que era a crise de ansiedade? E aí o Espírito Santo usou aquela postagem para falar, tá vendo? O seu problema é que você tá com crise de ansiedade. Eu falei, meu Deus. Quantas vezes eu julguei as pessoas e falava, meu Deus, a gente tem que confiar em Deus, a gente não pode ser assim, a gente, né, o cristão, o religioso, né, não o cristão, o religioso vinha à tona e eu falava, que é isso, depressão, ansiedade, tudo isso é coisa do mal, busca a Deus que tudo isso vai embora. E Deus começou a me mostrar que não, que todos nós somos limitados, carecemos, né, dessa graça de Deus, nós carecemos dessa misericórdia de Deus, somos sujeitos a erro, somos sujeitos a traumas, somos sujeitos a essa sensibilidade, e o Espírito Santo, com todo carinho, ele nos corrige, ele nos ajuda, ele nos auxilia, mas isso não quer dizer que nós não venhamos passar por momentos de fraqueza. E aí eu tive esse meu momento de muita crise de ansiedade, de preocupação, muita preocupação, de pessimismo, porque eu achava que eu estava mal, que eu achava que eu ia morrer, e vinha esse tipo de pensamento na minha cabeça, até que eu descobri que era essa crise de ansiedade, e eu comecei a orar acerca daquilo, e pedi ao Espírito Santo para me ajudar, mas eu fiz esse exame de sangue completo, fiz alguns outros exames também, hormonais, e tudo estava certo. E aí, eu fiz um exame, quando foi mais ou menos em maio deste ano, meu marido falou comigo assim, a gente tinha o plano de voltar ao projeto multiplicação no meio do ano. E aí meu marido falou comigo assim, quer saber? Eu não queria esperar mais não, em maio. E eu falei assim, nossa, meu Deus, né? Voltar ao projeto multiplicação era um sonho, mas ao mesmo tempo me gerava medo, né? Porque a gente, depois de tudo que a gente viveu. E eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma ultrassom e aí a gente vê como é que tá tudo E a gente ora, claro, né? A gente orou, pediu ao Senhor que confirmasse. Eu orei muito por medo, né? De não ser o tempo e vivenciar uma outra experiência que não era da vontade de Deus. Então orei, pedi ao Senhor direção. E Ele confirmava o meu coração de diversas formas. E confirmou também o coração do meu marido, mas eu falei, vou fazer essa ultrassom primeiro. Então eu fiz a ultrassom e quando eu estava saindo da ultrassom, o médico muito bonzinho, muito atencioso, muito detalhista, ele olhou realmente tudo ali no meu útero, ovários, e falou assim, olha, tá tudo certo, tá tudo limpo, tá tudo bem. Quando eu saí da porta, que eu fiz esse exame com a intenção de checar como estava meu útero para uma nova gestação. Quando eu estava saindo do consultório dele, ele olhou para mim, ele estava em pé, ele olhou para mim no fundo dos meus olhos, e ele era um médico até tímido. Então, assim, não era o tipo de comentário que ele faria só por comentar, ou só para puxar assunto, ou só para ser gentil. Ele era tímido, ele estava falando exatamente o que era ali referente à consulta. Mas quando eu estava saindo da sala dele, ele levantou para fechar a porta, olhou no fundo dos meus olhos e falou assim: Você está pronta para engravidar. Gente, eu não sei explicar, talvez você não entenda, mas dentro de mim, aquela frase, ela teve um impacto que não foi só físico. Era como se o Espírito Santo falasse comigo. Eu que falei isso, sabe? Eu usei ele agora. Eu tô usando esse médico para te falar isso. Foi uma coisa tão sobrenatural que essa frase, ela me impactou de uma forma. Ele disse, você está pronta para engravidar. É como se Deus estivesse falando, agora é a minha vez. Agora é a minha hora. Aquela hora, ano passado, não era o tempo. Mas agora você está pronta para engravidar. Aquela frase, meu Deus, ela encheu meu coração de uma fé, de algo gostoso, sabe? De algo espiritual, algo que eu sabia que vinha de Deus. E aí fui embora com a alegria de saber que estava tudo bem, com a tristeza de saber que tudo que eu vivi foi psicológico.
e com o conhecimento, né, de entender o tanto que o nosso psicológico governa o nosso físico. E aí, isso aconteceu no mês de maio, então a gente decidiu que a partir do mês de maio eu não mais tomaria o remédio. Minha última cartela de remédio seria a do mês de maio. Quando foi no início de junho, né, aí a gente começa toda, tem tanto aquela coisa, né, começa a ver qual dia que é período fértil, começa já a se atentar a alguns detalhes, coisa que só tentando sabe. E aí quando foi início de junho, os professores iam receber a primeira dose da vacina da AstraZeneca. Eu não sabia, no posto que eu estava era AstraZeneca, eu já sabia que grávidas não podiam tomar AstraZeneca, mas eu pensei, gente, eu acabei de parar a cartela. Com certeza eu não estou grávida, né? Eu sabia que já tinha passado meu período fértil, que podia haver a possibilidade, mas era uma possibilidade tão remota, porque ano passado eu já tinha tentado 4 meses. Porque nunca, nessas 3 gestações, né, essa é a terceira que eu tô vivendo, que o Senhor me concedeu, nunca havia acontecido uma única tentativa, e nunca em uma tentativa eu já havia engravidado. Então, já aconteceu da terceira tentativa, no terceiro ciclo, já aconteceu no segundo ciclo até, mas nunca de primeira. Então, por mais que a gente fica com aquela esperançazinha no coração, eu não imaginava que no primeiro ciclo, depois de alguns meses tomando remédio, depois de meses ano passado tentando, que ia acontecer. Tomei a vacina AstraZeneca no dia 9 e quando foi no dia 24 de junho, era até aniversário do meu pai, eu estava ali com 2 dias de atraso, não lembro exatamente quantos, mas eu decidi fazer o teste. Eu decidi fazer o teste de gravidez, porque, né, pessoa na sua ansiedade, falei, vou fazer agora, porque a minha desculpa era, se eu detectar o hormônio e depois não detectar, eu vou saber que houve outra gravidez química, e aí eu vou ter mais esse argumento para falar com o médico, ó, já tive 2 gravidezes químicas, ou seja, tem algo errado, porque tá havendo a fecundação, não tá indo pra frente, a gente tem que, né, essa era a minha desculpa. Mas na verdade gente, quando eu vou fazer teste de gravidez, eu não consigo dormir à noite, eu não consigo. A ansiedade é tanta que eu deito na cama e meu coração acelera, eu viro para um lado, viro para o outro, eu não consigo dormir. Mas é gostoso, é muito gostoso. Nossa, glória a Deus que eu pude viver essas experiências. E aí, quando foi no outro dia, acordei cedo, né, para poder usar a primeira urina, porque era muito cedo, era poucos dias de atraso. E aí eu fiz o teste. Quando eu fiz o teste, apareceu uma linha muito clara. Gente, mas aquela linha me encheu tanto de alegria. Aquela linha, gente, eu não sei explicar o tanto que aquela linha. Eu lembro que toda hora eu pegava o teste, eu deixei ele em cima do micro-ondas, porque eu tava na cozinha, aí eu olhava, aí vinha aquela alegria. Mas ao mesmo tempo, por mais que eu estava alegre, eu não tomava por mim que eu estava grávida, sabe? Não tomava por certo que eu estava grávida. Era só Era só a alegria de ver o positivo, mas eu não por exemplo, da gravidez da Cecília, quando eu vi o positivo, já enviei para as minhas amigas as fotos e falei, tô grávida, mas dessa vez não, eu vi o positivo, fiquei feliz, mas aquilo para mim não significava nada certo, porque eu já tinha pegado positivos antes, que não foram para frente, né, que não foram gravidezes clínicas, que foi o caso da gravidez química. E aí eu ficava feliz, mas ao mesmo tempo um pé atrás. Pensei, não vou contar pra ninguém. Dessa vez ninguém vai saber, nem meu marido vai saber. Não aguentei. Quando meu marido chegou em casa, contei pra ele. E aí ele falou assim: ah, mas tá muito cedo, não devia ter feito. Meu marido é o poço da tranquilidade, então ele sempre acha que dá pra esperar mais tempo, e dá mesmo. Só que a pessoa, quando não é ansiosa, ela não entende o ansioso, né? E lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então eu não sou ansiosa, em nome de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando isso em mim. Mas como proativa que sou, né? Só uma desculpinha. E aí, eu fiz esse teste na quinta-feira, no dia 24, e eu falei, eu só vou repetir daqui alguns dias, daqui pelo menos 4 dias. Eu vou repetir só na segunda-feira. Se na segunda-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias depois, a menstruação não tiver vindo, aí eu repito. Mas eu não vou fazer antes, porque eu já aprendi, a gente tem que esperar, e não sei o quê, e não vou criar expectativa. E realmente eu fui tentando não criar expectativas, embora as minhas escolhas já foram mudando, né? A maneira como eu agia na academia já era mais
eu já pensava 2 vezes, enfim. E aí, quando foi no sábado à noite, a gente saiu para comer um sanduíche e a gente já comprou o teste de uma vez, no sábado à noite. E aí meu marido falou assim: "Ah, pode, faz amanhã mesmo, faz no domingo mesmo e tal". E eu falei assim: "Ai, meu Deus, então tá, vou fazer amanhã no domingo". E já tinham passado outros 3 dias e nada, né? Não tinha vindo nenhum sinal de menstruação e nada. E eu estava com alguns sinais de gravidez, como por exemplo, minha cabeça começou a doer. Eu não sou de ter dor de cabeça, eu só sinto dor de cabeça mesmo quando situações muito esporádicas e quando eu tô no início da gravidez. Então eu comecei a sentir aquelas dorzinhas de cabeça e alguns outros sintomas assim de grávida, mas que podem ser comparados também com a TPM. Então eu não tomava por certo nada. E aí eu fiz o teste, não dormi nada à noite, na sexta-feira. Eu acho que até que eu acordei de madrugada, não consegui dormir, isso foi umas 4 horas da manhã, e falei, não, já vou fazer. E aí eu fiz o teste de novo no domingo, e quando eu fiz o teste no domingo, positivo. Só que não foi aquele positivão, não, foi um positivo também clarinho. Então, novamente eu fiquei daquele jeito, eu ficava feliz porque eu via que tinha um hormônio ali, mas eu ficava, pode ser uma gravidez química, pode ser uma gravidez química, a qualquer momento a menstruação pode chegar, o tempo todo eu ia no banheiro, eu achava que eu tava sangrando o tempo todo, foi uma experiência, assim, até difícil, sinceramente, de viver, porque ao mesmo tempo que eu ficava feliz e esperançosa, eu tinha muito medo. E o tempo todo eu achava que não ia dar certo. Não contei, continuei não contando pra ninguém. Gente, pra mim isso é muito difícil. Uma pessoa como eu, que é muito aberta, eu não contei pra ninguém. E eu fiquei calada e falei, ninguém vai saber. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu fui fazer o beta-HCG. O beta da Cecília, porque o beta-HCG, o quantitativo, né? Ele vai mostrar a quantidade de hormônios. Então, o da Cecília, ele deu bem baixinho, deu 200 e alguma coisa. Como a gravidez química deu 40 e não deu certo, eu falei com Deus, por favor, Senhor, se essa gravidez realmente for do teu coração, for algo que vai evoluir, que seja um número alto, para eu não ter dúvida, para eu não achar que é química, que para eu não ficar mal, né, para eu ter certeza. E aí, quando foi na segunda-feira, eu fiz o teste do quantitativo, e quando foi 2 dias depois, eu não me lembro muito bem, ou se no outro dia, chegou o resultado. O engraçado é que eu tava com minha mãe no telefone, e minha mãe falou comigo, e eu tava muito ansiosa, toda hora eu abri o site do laboratório. E minha mãe tava comigo, e minha mãe falou comigo assim, Lorena, eu tive um sonho muito engraçado. E aí eu falei assim, engraçado porque, estranho até, na verdade. Eu sonhei que tava você e o Ed, que é meu marido, e a Cecília, e vocês estavam no andar de cima, e eu tava segurando um neném. E eu tava segurando esse neném, não sei o que, não sei o que. E eu falei, meu Deus, eu não tinha mandado pra ela. Aí ela falou comigo assim, que sonho estranho, eu não tô entendendo, porque eu achei muito esquisito, porque no sonho e tal. Aí eu falei, mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse sonho, era um bebê menino ou um bebê menina? E ela falou, era um menino. Eu tava segurando e tinha um mantinho azul, ou um gorrinho azul. Aí eu falei assim, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu acho que estou grávida. Porque eu fiz 2 testes de gravidez, deu positivo, mas eu estou esperando ainda o exame a confirmação com o exame de sangue. Ela falou, meu Deus, ela ficou doida. Ela falou, eu sabia, Deus me revelou, gente, Deus não mente, Deus revela. Eu sou tão pequena, começou a chorar. E eu também chorando, porque quando eu ouvi esse sonho, aquilo me deu muita esperança, né? De que dessa vez realmente iria dar tudo certo, porque Deus estava mostrando que era uma gravidez que estava no coração dele. Minha sogra também teve um sonho, um pouquinho antes de eu engravidar, e Deus foi mostrando e foi cuidando de tudo. Assim que eu desliguei o telefone com a minha mãe, eu abri o laboratório, abri o site do laboratório e tava lá o resultado. Aí o resultado foi mais de 600, e o da Cecília foi 200 e pouco. Então quando eu vi 600, eu caí no chão de joelhos, agradecendo ao Senhor e dizendo, eu estou grávida, de fato eu estou grávida, agora eu sei que eu estou grávida. E chorei muito, muito de alegria, e eu e minha filha ficamos muito alegres, gente, foi uma alegria tremenda. E eu espero que todas as mulheres, né? Eu sei que o coração de Deus é misericordioso. Todas as mulheres que estão assistindo, que ainda não viveram essa alegria, essa experiência de pegar o seu positivo, que o Senhor te conceda, pela misericórdia e graça dele, a oportunidade de vivenciar todo esse processo,
porque a maternidade, ela é única. Não dá para romantizar e falar que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que não tem problema nenhum, porque tem dias que é loucura mesmo, tem dia que a gente erra muito mais do que acerta. Eu já errei demais, ainda erro com a Cecília, tenho buscado conhecimento para melhorar. Não é né? Não é romantizando, mas é maravilhoso, é uma alegria que não tem tamanho. E aí, assim começou, né, essa minha jornada nessa gravidez, mas começaram também os medos, né? Eu não posso negar que eu tinha muito medo. Agora o meu medo já não era de uma gravidez química, agora o meu medo era de um aborto espontâneo. E eu comecei a ter medo de sangramento, eu comecei a ficar com medo de ser uma gravidez ectópica, que é aquela que não vai pro útero, né? Que começa a desenvolver no ovário, que não vai pra frente. Eu comecei a ter medo de uma gravidez anembrionária e eu tinha medo de tudo, gente. Meu Deus, que o Senhor me perdoe pela minha falta de fé e de confiança depois de tudo que ele já tinha falado, mas eu fiquei realmente com muito medo. Para mim foi muito difícil até alcançar a 12ª semana, que é quando termina o terceiro mês e exatamente quando a gente faz um exame de ultrassom, que é o da nuquinha, né, o morfológico, para saber se tem alguma alteração ali. Até aquele momento foram 3 meses difíceis para mim. Eu realmente convivi com um medo que tinha dia que me fazia chorar e que me deixava realmente sem chão. E sabe o que o Senhor me mostrou? Porque, como eu disse, né, a Lorena, que era religiosa e que se converteu há pouco tempo, ela julgava muitas pessoas, né? Então a gente tem que ter fé, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser super crentes. Só que eu descobri que não existem super crentes, existem pessoas por trás dessa, né, dessa manta de religiosidade que muitas vezes cobre as nossas fraquezas, as nossas sensibilidades. E eu comecei a perceber que a gente precisa sim de reconhecer que precisa de ajuda, a gente precisa correr atrás de pessoas que possam nos apoiar em oração, de pessoas que possam nos ouvir, ombros para a gente chorar. E talvez você esteja passando por esse tipo de situação, onde você está vivenciando talvez uma depressão, crise de ansiedade, preocupação. Eu nem sei porque eu tô falando isso, porque é um vídeo tão específico de gravidez, mas se você tá aqui é porque Deus te trouxe até aqui. Eu quero te dizer, não tenha vergonha de pedir ajuda, sabe? Não tenha vergonha de dizer, eu preciso, eu tô com medo, eu tô cansada, eu não tô bem. Porque nós somos seres humanos, não somos seres plenamente espirituais. Nós somos seres corpo, alma e espírito. E a nossa alma, ela não está livre de traumas, ela não está livre de vivenciar dores, ela não está livre de medos. Então a Bíblia diz, né, Davi fala, quando eu tiver medo, hei de confiar em ti. Então isso quer dizer que não quer dizer que nós não vamos ter medo, mas quando nós tivermos medo, nós vamos colocar nossa confiança no Senhor. Isso é um processo. E o Espírito Santo me ajudou muito nesses 3 primeiros meses, mas para honra e glória do Senhor, estamos bem. José agora está numa fase que chuta muito. Já contei, né? Tive o chave revelação. Era de fato um menino, confirmando o sonho da minha mãe. O nome dele é José, significa que Deus me acrescentou. E é com muita alegria que hoje ele me chuta tanto, e ele me chuta tanto. É como se Deus estivesse permitindo, né? Acho que ele me chuta mais que a Cecília, se eu me lembro bem da gravidez da Cecília, mas ele me chuta tanto que é como se parece que Deus estivesse me lembrando o tempo todo que tá tudo bem, que ele tá crescendo, que tá desenvolvendo, e eu sei que ele tá nesse negócio, né, porque um dia ele usou a boca de um médico para falar, você está pronta para engravidar. E eu tomei posse daquela palavra e hoje eu tô gerando no meu ventre, né, mais uma alegria, mais um frutinho do nosso amor, e é com muita alegria que eu conto para vocês esse relato, que ficou grande, mas eu tenho certeza que chegou até o final quem devia chegar. E se você chegou até aqui, conhece alguém, quer compartilhar esse relato, sentiu no coração, compartilhe. Se inscreva no canal se você assistiu até aqui. Eu quero ser mais participativa aqui, trazer mais vídeo, contar talvez até relatos dos meses, como que foi, cada parte boa, cada parte difícil de cada mês da gravidez, e não só isso, trazer uma palavra de Deus para o seu coração, trazer louvores que toquem também o seu coração, o seu espírito, que nos aproximem através da adoração do nosso Pai. É por isso que eu estou aqui. Obrigada a todos por compartilhar comigo essa alegria, e daqui a pouco, se Deus quiser, José estará conosco, completando esse milagre. Amém? Obrigada, não desista do seu sonho, não deixe de pedir ajuda. Deus é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.